Olá, na edição de hoje, resultados da UFMA para reitor e vice-reitor. A entrevista com a pesquisadora sobre gêneros, comunicação e mídia, Michele Carvalho. Como conseguir atendimento psicológico na UFMA. Hemomar lança campanha para a doação de sangue. Você acompanha agora no Jornal da UFMA. No dia 26 de junho, ocorreram as eleições para reitor e vice-reitor na Universidade Federal do Maranhão. Acompanhe agora com o repórter Henrique Andrade. As eleições para reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão acontecem hoje, dia 26 de junho, das 8 da manhã às 21 horas, em todos os campos da UFMA. Alunos, professores e técnicos administrativos estão aptos a votar. São 6 candidatos concorrendo a reitor e 9 candidatos concorrendo a vice-reitor, que são votados separadamente. A votação ela iniciou às 8 da manhã e vai até às 21 horas. Os estudantes, os professores, e os técnicos administrativos aqui do campus do Centro e lá do campus do Bom Jesus devem votar nas respectivas sessões. A pessoa tem que trazer um documento de identificação, pode ser a carteirinha da universidade, ou no caso dos técnicos, o crachá da universidade, ou um documento de RG, ou então a CNH, e a pessoa se dirige aqui ao secretário. Marcos Fábio é candidato a vice-reitor e nos conta o que espera para o futuro da UFMA, independente do resultado das eleições. Eu espero que a UFMA consiga, a partir dessa gestão que vai começar, seja ela qual for, uma gestão muito mais integrada, porque a UFMA hoje ela é formada pelo campus que está em São Luís e pelos 8 campos espalhados, pelos 8 municípios, onde a UFMA tem sede, que são campos, por exemplo, que estão a 600, 800 quilômetros da capital. E isso cria uma distância geográfica e também simbólica. Então, o que eu espero é que a nova gestão possa realmente integrar a UFMA e fazer uma universidade multicamp como ela deve ser, com os campos do interior tendo autonomia e podendo também ter uma representatividade marcada e efetiva na gestão da universidade. As eleições têm como objetivo renovar as diretrizes que dirigem os campos da universidade em todo o estado. Dentre as melhorias propostas pelos candidatos, as de reparar os equívocos administrativos da atual gestão são as mais comuns, como, por exemplo, o desvio da aplicação dos recursos à assistência estudantil. Os 3 candidatos mais bem votados para vice-reitor e para reitor irão formar a lista tríplice, que será enviada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e posteriormente nomeará o nome para o cargo. E o Deglan, aluno do 2º período de jornalismo da UFMA Imperatriz, ressalta a importância do voto consciente para um bom futuro da universidade. Eu acho que a importância é necessariamente a gente exercer esse voto político, da gente entender as políticas, as propostas que foram mencionadas por cada um deles e os acadêmicos eles entenderem isso e eles interpretarem as nossas necessidades como um todo, como um coletivo, e para que isso seja levado para São Luís e que essa pessoa ela possa nos representar, tanto o campus daqui do Centro, de Humanas, quanto de Exatas. Os nomes que seguiram para a lista tríplice foram, para reitor, Natalino Salgado, João de Deus, Ridvan, e vice-reitor, Allan Kardec, Luciano Façanha e Marcos Fábio. O projeto UFMA Sul voltou a ser pautado devido à movimentação da população estudantil em prol da educação brasileira. A decisão foi tomada em uma reunião do Conselho de Centro da Universidade Federal do Maranhão, de Imperatriz. O movimento é antigo. Em 2006, um projeto de lei tratou do assunto, mas não foi aprovado. Em 2017, outros 2 tiveram a mesma intenção, mas foram arquivados por incompatibilidade ou adequação orçamentária. Agora surge um movimento que novamente trata do assunto, mas muita gente ainda não conhece. Você sabe que está sendo desenvolvido o projeto UFMA Sul? Sei, mas não conheço muito profundamente do que se trata o projeto. Só sei que tem a ver com a independência dos polos da UFMA na região sul do Maranhão. Já ouvi falar do projeto,
Não foi trabalhado em sala de aula ainda com a gente, mas pelo que eu escuto é sobre dar autonomia para a universidade, ter uma visibilidade do Estado em questão dos recursos que vai vir para a nossa instituição. Eu acredito que pode ser um grande passo para a independência do nosso campus, para a independência dos nossos cursos e acho que ter uma maior visibilidade de crescimento mesmo. Acho que daria mais autonomia para a nossa região, daria autonomia para nós resolvermos nossos próprios problemas e acharmos mais novas soluções. O movimento defende a criação de uma nova universidade, a partir do desmembramento da UFMA de Imperatriz, Balsas e Grajaú do campus de São Luís, com o objetivo de garantir autonomia financeira, acesso facilitado ao governo federal e uma reitoria mais próxima para uma eficiente gestão. Se a gente constrói um processo coletivo com a participação de todos, a possibilidade desse projeto conseguir contemplar as demandas e todas as partes é uma possibilidade muito maior, tá entendendo? Um processo democrático, de participação ampla, a questão da cidadania, de a gente ter uma relação com o Estado, que é uma relação que a gente não se olha aqui. Nós estamos aqui, o Estado está lá. Não, nós fazemos parte dessa comunidade política e nós podemos optar, nós podemos intervir, né, e exigir esse direito social, que é um direito social da educação, né? Atualmente, a UFMA tem 9 campos em todo o Maranhão e todos estão ligados à Universidade de São Luís, que gere todos os recursos. O processo de licitação de auxílio para manter as universidades muitas vezes demora ou até mesmo nem chega por conta da grande demanda para atender todas as solicitações. Assim, com o desmembramento, conselhos mais próximos e atuantes podem ter uma independência financeira e controlar gastos. A universidade, sendo autônoma, ela tem a possibilidade de abrir mestrados, tem a possibilidade de abrir novos cursos, tem a possibilidade de investir em laboratório, investir em acervo dentro da universidade. Não vai precisar mais solicitar a São Luís e esperar todo o procedimento administrativo para que seja deferido ou não um pedido solicitado. Então, é muito importante porque beneficia diretamente o acadêmico que está na universidade, os acadêmicos que vão entrar e a sociedade no geral. Aos interessados de participar do movimento, as reuniões são divulgadas na página do Instagram @ufmasul. E agora, trazendo um debate sobre gênero na comunicação, a repórter Gabriela Almeida entrevista a doutora em Sociologia da Comunicação, Michele Carvalho. Hoje nós vamos conversar com a professora Michele Carvalho, do curso de Comunicação Social em Habitação e Jornalismo e doutora em Sociologia da Comunicação pela Universidade de Minho, que atualmente tem pesquisado sobre comunicação, mídia e gênero. Olá, professora Michele. Olá, tudo bem? Tudo. Atualmente, com todo o ataque do governo, como a palavra balbúrdia pode atrapalhar com o desenvolvimento das pesquisas e das produções dentro da universidade? A verdade é que quando a gente atribui à universidade o termo balbúrdia, a gente faz com que as pessoas, de maneira geral, elas comecem a ver a universidade como um ambiente de baderna, como um ambiente em que se não produz conhecimento e que apenas são pessoas desocupadas e que não buscam um bem maior, né? Então, assim, a verdade é que a gente tem ressignificado esse termo, porque a gente utiliza muitas vezes o termo balbúrdia hoje para dizer que a gente está trabalhando, para dizer que a gente está fazendo tarefas relacionadas à pesquisa e tudo. Então, quando se falou que a universidade fazia balbúrdia, as pessoas, os universitários, os professores, os pesquisadores começaram a mostrar o que a universidade realmente faz, né? Que é pesquisa, que é extensão, que desenvolve a sociedade, desenvolve mecanismos para melhorar a vida das pessoas, né? Desenvolve tecnologias, desenvolve remédios, desenvolvem pesquisas que podem ajudar as pessoas a viver melhor. E a gente está tentando ressignificar esse termo balbúrdia, transformando a balbúrdia, que seria um termo pejorativo, para um termo para dizer que nós estamos trabalhando, né? E aí a gente vai mostrando aquilo que a gente tem feito na universidade. Suas pesquisas atualmente elas estão indo mais para o lado sobre gênero. Qual a importância de pesquisar gênero dentro da universidade, principalmente com os ataques do governo a esse tipo de estudo? Então, estudar gênero de forma geral é sempre muito importante.
que quando a gente fala de gênero, a gente não está falando apenas de estudar LGBT+, a gente não está falando apenas de falar de sexualidade, né? Porque o que acontece é que as pessoas, quando você fala a palavra gênero, elas associam com sexualidade. E a palavra gênero, ela não tem uma relação somente com sexualidade. É uma das vertentes que nós estudamos. Mas a palavra gênero, ela está relacionada ao cotidiano das pessoas. Quando a gente fala de que existem papéis sociais que são atribuídos a homens e mulheres e que esses papéis influenciam na vida das pessoas. Então é importante a gente estudar isso para a gente mostrar para a sociedade o que realmente está acontecendo e de que forma que a gente pode resolver isso. Obrigada, professora Michelle. Obrigada. Agora é com vocês o estúdio. Ainda hoje, como conseguir auxílio estudantil na UFMA? aprovada a bonificação para a entrada na UFMA. A UFMA oferece semestralmente 8 categorias de bolsas estudantis. Os alunos precisam estar atentos para a abertura dos editais e aderirem ao cadastro único para concorrer. Neste semestre, a universidade oferece mais de 200 auxílios. A Universidade Federal do Maranhão oferece semestralmente mais de 200 auxílios e bolsas estudantis, com o objetivo de ajudar os acadêmicos de baixa renda. O processo seletivo para bolsas e auxílios é feito por meio de edital publicado no SIGA. Para concorrer, o aluno deve efetuar o cadastro único, preencher os pré-requisitos e fazer a inscrição. O aluno tem que ser matriculado em um curso de graduação da UFMA e eles preenchem um cadastro pelo sistema e aí ele vai estar concorrendo, né? O próprio sistema gera um ranking, e a partir desse ranking o aluno pode ser convocado para entrega de documentação. E aí a documentação é analisada, aí sai um resultado parcial, aí ele tem um tempo para entrar com recurso, caso não tenha sido deferido, e depois do período de recurso sai uma lista final, onde ele vai ficar numa lista de espera. De acordo com as vagas que forem, né, surgindo, eles vão ser convocados para assinar um termo de compromisso. As bolsas e auxílios disponíveis são Bolsa Permanência UFMA, Bolsa Permanência MEC, Auxílio Moradia, Bolsa Aprimoramento Acadêmico, Auxílio Alimentação, Foco Acadêmico, Auxílio Transporte e Bolsa Acadêmica Curso de Odontologia. O acadêmico de Comunicação Social, Loudeglan Lima, comemora por ser um dos mais novos bolsistas. Ele vem tentando desde o início da graduação. A bolsa que eu fui selecionada é a Bolsa Aprimoramento Acadêmico. É a bolsa que a gente tem que trabalhar aqui na UFMA, no setor administrativo. E a minha expectativa é de aprender mais com isso, ter uma vivência aqui no campo, na academia, né, como acadêmico mesmo. Para mim, eu acho que não foi muito fácil, porque eu já prestei o processo seletivo assim quando eu entrei aqui na UFMA e não passei. E é um processo muito burocrático, eu acho. E agora sim eu passei, mas tem algumas coisas que são complicadas por causa da informação entre a assistência estudantil e os acadêmicos daqui da UFMA. A Universidade Federal do Maranhão, em nota, informa que a demora quanto ao processo é devido a avaliações dos resultados das bolsas, dependerem dos departamentos que ficam em São Luís. Você sabia que tiveram alterações na nota do Enem para quem estudou no Maranhão? Entenda mais sobre o assunto na reportagem a seguir. O SISU é o principal meio de um estudante ingressar em uma universidade pública, mas no Maranhão as regras mudaram. No início deste segundo semestre de 2019, os alunos que cursaram o último ano do ensino fundamental e os 3 anos do ensino médio em escolas públicas ou privadas no estado do Maranhão irão ingressar na UFMA com um acréscimo de 20% na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A coordenadora da assistência estudantil da UFMA de Imperatriz, do campus Centro, Elaine Lima, está acompanhando essa transição. Nessa edição é a primeira vez que inicia a bonificação e a grande maioria, quase que total, optou pela bonificação. Esses alunos que optaram pela bonificação efetuaram suas matrículas? Não, foram poucos alunos que compareceram, né, nessa edição, na primeira chamada regular.
pouquíssimos alunos compareceram. Qual a documentação necessária para a comprovação desse benefício? Os alunos têm que trazer o histórico e o certificado de conclusão do ensino médio, todo em escola no Maranhão e também do 9º ano. O acadêmico Pedro Henrique ingressou na Universidade Federal do Maranhão no curso de jornalismo no ano de 2015, quando a resolução ainda não havia sido legitimada, e fala um pouco sobre a importância da bonificação para os futuros universitários. Olha, eu acredito que é super importante, né? Já que agrega aí uma maior possibilidade dos estudantes oriundos de escolas públicas do Estado entrar nas faculdades federais, né? Aumenta a probabilidade de eles entrarem e, de certa maneira, diminui, mas iguala a competição, já que vem outras pessoas de outros estados que só entram e que vai ocasionar em vagas ociosas depois, que só transfere seu curso, entra na universidade para depois, na primeira oportunidade, transferir seu curso para a sua cidade de origem. Então, acho que vai ajudar na diminuição das vagas ociosas e aumentar as vagas para o pessoal daqui do estado mesmo. Eu não vou mentir que minha primeira opção era direito e minha segunda era jornalismo, mas enfim, eu acredito que ajudaria sim. Eu acho que com 20% a mais da nota que eu entrei, eu acho que eu teria conseguido o curso assim, que eu coloquei na primeira opção. Mas não me arrependo não, tá? Super feliz no meu curso. As unidades da UFMA Centro e do Bom Jesus oferecem assistência psicológica aos alunos. Só no ano passado, mais de 300 acadêmicos já foram atendidos. O serviço de psicologia do NAPSE é oferecido na UFMA de Imperatriz desde 2016, mas só a partir de 2018, cada unidade passou a ter sua própria psicóloga. Kíria Ribeiro atua no campus do Bom Jesus e Lisandra Sodré no campus do Centro. Qualquer aluno que sente a necessidade de um acompanhamento mais individualizado, ele pode solicitar diretamente a mim, mandando e-mail. O e-mail que a gente disponibiliza, que eu disponibilizo, é lisandra.ufma@gmail.com. Existe uma outra psicóloga também no campus do Bom Jesus, e o e-mail que ela disponibiliza é kiria.ufma@gmail.com. Então, os alunos que sentem a necessidade podem nos buscar diretamente por esse e-mail, mas também podem ser encaminhados por professores, coordenação. O NAPSE, Núcleo de Apoio Psicológico, é vinculado ao Serviço de Assistência Estudantil da UFMA, que conta com uma equipe de profissionais, como pedagogos, psicólogos, para atender a necessidade do aluno. Ajudou muito pelo fato de que eu não tinha um direcionamento sobre algumas situações que eu fiquei ciente depois da consulta e depois eu aprendi a desenvolver tarefas e como não procrastinar. Essa nova equipe promete um trabalho de esclarecimento sobre o papel do psicólogo escolar, muitas vezes confundido com a atuação no âmbito clínico. O atendimento ele tem como foco atendimento e orientações vinculadas à aprendizagem no ensino superior. Então, ele sai um pouco dessa caracterização da abordagem clínica no sentido de ser curativo, né? E sim no sentido de qualificar o processo de ensino e aprendizagem que ocorre no ensino superior. A Copa América de 2019 chega à sua 46ª edição do principal torneio de futebol masculino entre seleções da América do Sul. O repórter Tiago Nogueira tem mais informações. A primeira Copa América aconteceu em 1916. Já a de 2019 está a todo vapor. É a edição de número 46, o maior torneio entre seleções masculinas de futebol da América do Sul, organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Participam do torneio as 10 seleções filiadas à Conmebol, além de Japão e Catar como convidadas. É a 5ª vez que o Brasil cedia o evento. Os jogos já estão acontecendo, a final será no dia 7 de julho, às 17 horas, no Maracanã. O mascote da competição é uma capivara, animal muito comum em terras brasileiras, chamado de Zizito, em homenagem ao ex-jogador Zizinho. A bola oficial, batizada de Rabisco, é fabricada pela Nike e contém um desenho inspirado na arte urbana do Brasil. O pódio de maiores campeões da competição está assim: Uruguai com 15 títulos, Argentina com 14 e Brasil com 8. Então vamos torcer para a nossa seleção canarinho conquistar o 9º troféu. Tiago Nogueira para o Jornal UFMA. O projeto de lei que reajusta os vencimentos dos professores e especialistas de educação básica e dos professores adjuntos de educação infantil foi aprovado pela Câmara de Araxá, durante a sessão ordinária no último dia 5. O texto, proposto pelo Poder Executivo, prevê o reajuste em 4,17%. Com a aprovação do projeto, os professores terão um pagamento retroativo a 1º de janeiro deste ano.
E a seguir, Hemomar abre campanha para doação de sangue. secretário de Saúde foi ouvido pela CPI. Veja a seguir no Jornal da UFMA. O decreto de armas levantou diversos debates no país. Para entender mais sobre a polêmica, falamos agora com a repórter Andréia Liarte, que está com o professor de Direito, Denison Gonçalves. Andréia, é com você. Com o novo decreto de armas, muitos brasileiros estão em dúvida sobre o que é preciso para se obter um armamento. Para falar sobre isso, eu converso agora com o professor do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, campus Imperatriz, Dr. Denison Gonçalves, que irá nos tirar algumas dúvidas sobre o assunto. Olá, Denison. O que é preciso para se obter uma arma? Bem, nós temos dois requisitos. Nós temos o porte e a posse. Hoje, para você ter posse com relação ao armamento, você tem que cumprir requisitos estabelecidos pela Polícia Federal. Você tem que preencher os requerimentos lá na Polícia Federal, tem que ter uma ocupação lícita, uma residência física, bem como ter um teste de aptidão física, técnica e mental. Principalmente tem se dado bastante destaque com relação à questão desses requisitos com relação à aptidão física e mental, no sentido da pessoa poder portar ou ter posse sobre as armas. Qual a diferença entre porte de armas e posse de armas? A posse é a possibilidade de você adquirir uma arma para tê-la na sua residência ou no local de trabalho. Por sua vez, o porte de armas é a possibilidade de você utilizar essa arma para além da residência e além do local de trabalho. Você pode ir para a rua, você pode transitar com armamento. Quais são os perigos de se obter uma arma? São vários, principalmente quando a pessoa, por exemplo, ela tem a posse, muitas pessoas pensam que a posse é menos perigosa do que o porte. Não, não é bem assim. Você tem um armamento em casa e você tem pessoas vulneráveis, como pessoas com deficiência, crianças, etc. Você tem que ter um cuidado redobrado com relação a esse armamento. Agora, como nós temos a discussão acerca da extensão que o decreto presidencial dá com relação ao porte, né? Porque, basicamente, quem é que pode ter porte de armas? Apenas as pessoas que trabalham com alguma área da segurança pública ou forças armadas. Com o decreto presidencial isso se estende, podendo ser utilizados para outros profissionais, como advogados, conselheiros tutelares, jornalistas que trabalham com relação a transmissões policiais, as pessoas moradores de áreas rurais, basicamente, que moram ou trabalham com atividade rural, dentre outros. A grande crítica que se existe sobre essa questão do decreto e essa extensão é realmente possibilitar que o maior número de pessoas possa portar, ou seja, transitar com armamento, o que também é um perigo, porque, como mais uma vez dito, é necessário que tenha um teste de aptidão com relação ao manuseio e um teste de aptidão com relação física mental. Às vezes, nós percebemos que o Brasil, por exemplo, ele tem lideranças com relação à violência contra a mulher, violência doméstica que acontece no ambiente familiar. Nós também somos campeões no que diz respeito à questão de conflitos no trânsito, brigas de trânsito mesmo. Então, realmente tem que ter um cuidado redobrado com relação a isso, porque nós estamos falando de uma arma de fogo que propicia, sim, psicologicamente as pessoas a atuarem de modo não racional e de modo mais conflitivo. Esse decreto, para obter a obtenção da arma, qualquer um pode ter ou existe um grupo seletivo? Antes do decreto, quem poderia? Forças Armadas e indivíduos que estivessem vinculados à segurança pública. Pós-decreto ou com o decreto, nós temos uma extensão. Como eu disse mais uma vez, jornalistas, advogados, membros do Conselho Tutelar, aquelas pessoas que trabalham na área rural, basicamente a gente chama de latifundiários, dentre outros. E, inclusive, agora também foi incluído os agentes da ABIN, né, Agência Brasileira de Inteligência. Ou seja, tem toda uma extensão. Os requisitos continuam os mesmos, não foram alterados os requisitos, mas aumentou o rol de pessoas que têm essa possibilidade. É um grupo seleto? Sim, mas é um grupo seleto bem mais amplo. Tem alguns que ficam se questionando bastante. Por exemplo, aquela pessoa que é um latifundiário ruralista. Qual seria a necessidade desse indivíduo ter um porte de armas? Não seria, de certo modo, que essa inclusão no decreto previdencial não beneficia certa classe seletiva da sociedade? Então fica esse questionamento. A quem está se beneficiando com o decreto? Muito obrigada, Denison.
Andréia Liarte, para o Jornal da UFMA. Neste mês, o Hemomar inicia a campanha para a doação de sangue. A ideia é aumentar a captação do estoque. Atualmente, o banco possui 1.500 bolsas e atende 20 municípios. As campanhas são feitas em período de baixa de estoque. Entre 10 e 15 minutos é o tempo necessário para salvar uma vida. Doar sangue é bem rápido e com apenas uma bolsa é possível ajudar 4 pessoas. É o que fez Gladson, doador há mais de 20 anos. Ele conta que começou o gesto quando seu pai precisou. Teve um momento na minha vida que foi importante também entender isso, porque meu pai precisou fazer uma cirurgia de coração e eu tive que correr atrás de muitas bolsas de sangue. Nesse momento eu entendi muito mais ainda a importância da gente contribuir, doando sangue para ajudar pessoas, salvar vidas, né, como tem aqui nos cartazes falando. O Hemonúcleo de Imperatriz recebe cerca de 1.500 doações de sangue por mês. No período de férias, esse número cai para 900 doações. Isso preocupa, já que o Hemomar é responsável por atender cerca de 20 municípios próximos à Imperatriz. Significa que 780 mil pessoas dependem dessas doações. Fernando Duarte, coordenador do Hemomar de Imperatriz, fala sobre as campanhas feitas para atrair a atenção do público. O intuito sempre do banco de sangue é aumentar a captação de doadores em função de não haver prejuízo no atendimento daqueles que precisam do sangue. Então, em função disso, há um planejamento estratégico durante o ano, que em cada período onde se denota que vai haver queda na captação, a gente então promove as campanhas, né? E agora, no mês de junho, não deixa de ser também uma situação dessa. Nós formalizamos, então, vários eventos, né, entre eles palestras, situações motivacionais dentro da própria unidade, para incentivar aqueles que vêm acompanhar os doadores a também doar, né, visando sempre o quê? Aumentar a captação para poder ter o estoque em nível seguro para atender aqueles que precisam. A enfermeira do Hemomar explica o passo a passo para quem tem interesse em começar a doar sangue. Para ser doador tem que estar bem de saúde, né? Claro, não ter tido nenhuma patologia que venha comprometer a sua saúde pregressa, questão de hepatite, câncer, HIV, entre outras patologias. E vim aqui no pesar acima de 50 quilos, né? Vim aqui no Hemonúcleo e aí faz todo o seu cadastro, aí tem todo um processo, que aí você vai passar pela triagem hematológica, depois você passar pela triagem clínica, e se você for apto a doar, você já se torna um doador. Aos interessados em doar sangue, o Hemomar de Imperatriz fica localizado na rua Coriolano Milhomem, no centro da cidade, e está aberto das 8 às 18 horas. Secretário de Saúde de Imperatriz, Alair Firmiano, foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde nesta terça-feira, dia 25. A CPI foi instalada em 12 de junho para investigar supostas irregularidades nos serviços públicos pela Secretaria Municipal de Saúde. As reuniões ocorrem todas as terças e quartas na Câmara, a partir das 15 horas, aberta para o público. Agora vamos falar com a repórter Jéssica Cavalcante para mais informações sobre o período de praia e cuidados para os banhistas. A Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil está monitorando as águas do Rio Tocantins diariamente. De acordo com o órgão, o nível já está baixo, mas ainda não foi liberado pela Marinha, Bombeiros e Defesa Civil. Apesar do surgimento de algumas praias, ainda não é seguro para os usuários estarem aproveitando os balneários de Imperatriz. O risco de afogamento por conta das áreas não demarcadas e a falta de guardas-vidas são alguns dos pontos que deixam os banhistas vulneráveis a imprevistos e fatalidades. Vale lembrar que já houve a capacitação de primeiros socorros, manuseios de extintores de incêndios para aqueles que vão trabalhar no período veraneiro e nas festividades. Então, lembre-se, aguarde a liberação da Defesa Civil, que será do dia 6 de julho a 6 de setembro, porque apesar do calor que está acontecendo em Imperatriz e na região tocantina, é sempre bom lembrar também, a sua vida e a da sua família vale mais do que qualquer momento de diversão. Evite tragédias. Jéssica Cavalcante para o Jornal UFMA. Chegamos ao fim de mais uma edição. Obrigado a todos por assistir o nosso jornal.